como os senhores sabem, tem como origem a energia solar, passando pelos hidratos de carbono e, finalmente, ao longo de 400, 600 milhões de anos, se formam os combustíveis fósseis. Segunda parte da entrevista com Bautista Vidal para a revista O Apito, do dia 1º de agosto de 2002, Minas Gerais. Bautista Vidal: olha, eu vou te dizer uma coisa muito séria, muito grave, mas é fruto de uma convicção que foi amadurecendo em mim ao longo do tempo. A chamada política, faz aspas com os dedos, não é política coisa nenhuma, é banditismo. O sistema político está podre, ele não tem projeto, ele não tem alternativa, ele não tem defesa. Você veja o seguinte, os 2 últimos presidentes, Fernando Henrique e Collor, fizeram questão de não debater suas ideias, isso porque eles não tinham ideias. Apesar de que o debate na televisão é uma vergonha, o senhor tem 2 minutos para dizer o seu programa para o país. Quer dizer, só um idiota faz uma pergunta dessas. Foi assim que as televisões brasileiras trataram os candidatos. Mas os 2 que ganharam nem sequer foram lá, o que mostra a degradação, a desvinculação dessas pessoas com a opinião pública. O apito. Mas em relação à sucessão hoje, Bautista Vidal: nenhum deles tem projeto e nem se interessam por ter. Aí está o Gilberto Vasconcelos escrevendo livros, provando que o Brasil pode ser um país muito rico, muito poderoso. E ninguém quer saber. E olha que o Gilberto, nesse ponto, tem sido insistente, não é? Ele pressiona, inclusive, aqueles que consideramos mais próximos de nós. E nem esses. Eu não quero citar nomes, na realidade todos estão na mesma linha. Por exemplo, o Lula. O Lula é uma pessoa razoável. Eu acho que o Lula, como um homem do povo, tem colocações que são menos ruins do que as dos outros. Mas o time de economistas dele não entende bulhufa dessas coisas. Os tais economistas. Economistas parece que só sabem contar dinheiro, não entendem nada da natureza, de terra, de água, de riqueza propriamente dita. Eles não entendem do mundo concreto. As teorias econômicas excluem os fatos fundamentais da economia, a energia, a tecnologia e as matérias-primas. O que entra é o papel pintado, que nem papel pintado é mais. Ele agora é digital. Isso é dinheiro falso. E essa é a variável das teorias econômicas que os economistas manipulam. Então, não acertam uma, não é? Não tratam do mundo concreto, das maneiras de criar riquezas, de viabilizar o nosso povo. E isso é um desastre. Nós estamos encaminhando para a miséria. Nós temos 53 milhões de miseráveis. A Argentina tem 13. A nossa dívida representa 54% do PIB. A da Argentina é só 30%. Então, nossa situação é muito mais grave. Já foram levados 43 bilhões de dólares das nossas reservas. Eles, o sistema financeiro internacional, chegaram e meteram a mão em 43 bilhões de dólares. Ficaram satisfeitos. Na Argentina não tinha de onde tirar. E agora? De onde vão tirar mais? Praticamente, nós não temos mais recursos. As nossas grandes empresas estratégicas já foram todas praticamente entregues. A Vale do Rio Doce já foi entregue, a Uzi Minas já foi entregue, a Embraer já foi entregue, a Embratel já foi entregue. Só sobrou a Petrobras, mas mesmo assim entregaram já 95% das bacias de Campos e de Santos a grupos externos. Agora a Petrobras foi envolvida nessa picaretagem de gás da Bolívia. Nós temos o sistema elétrico mais integrado e mais limpo do mundo. E mais barato. Enquanto o megawatt-hora de Furnas custa R$ 4,00, o megawatt-hora do gás da Bolívia custa R$ 100. E você destrói o que custa 4 para construir o que custa 100. A título de quê? Para destruir o país, para tornar o país um país inviável. Nós estamos caminhando para a ruína e essa disputa agora para a presidência. Eu digo, todos querem ser o de la Rua brasileiro. Que futuro melancólico nós temos pela frente. E quem defende os interesses nacionais é taxado de retrógrado nacionalista.
Você já imaginou os Estados Unidos não nacionalista? Isso não existe. Os países europeus, o Japão, super nacionalistas. Só nós é que não podemos ser. Quer dizer, somos um país de idiotas. O apito. Essa colocação sua de 53 milhões de miseráveis brasileiros. Pelos meus cálculos, feitos a partir dos números do IBGE, eles são até mais do que isso. Os sem terra, os sem teto. Nisso temos aqui uma do Gilberto Vasconcelos. Seriam os sem terra os soldados da biomassa? Bautista Vidal. Claro, você imagina se o governo brasileiro tomasse uma decisão. Mas tinha de ser, em primeiro lugar, governo, o que hoje não é. E, além do mais, tinha que ser brasileiro, o que hoje também não é. São serviçais de interesses externos. E resolvesse explorar os óleos vegetais para substituir os combustíveis fósseis. Eu perguntei ao João Pedro Stedley quantos sem terra haviam no Brasil. Ele me disse 4 milhões. Eu digo, é pouco, preciso mais. Eu preciso de 6 a 8 milhões de brasileiros para levar à região da Amazônia, que é mais apta para produzir dendê, para que possam produzir 8 milhões de barris por dia de óleo de dendê, que é um excepcional substituto do diesel e que permite um motor fazer rodar 40 km por litro. Nós virávamos a maior potência energética do planeta. O apito. Uma Arábia Saudita? Bautista Vidal. Sim, mas a Arábia Saudita produz 8 milhões de barris por dia hoje. Dentro de 10 anos estará produzindo muito menos, enquanto que o dendê vai aumentar a produtividade. Então é preciso fazer a marcha para o norte. Os americanos não construíram a sua grande potência fazendo a marcha para o oeste? Nós vamos fazer a marcha para o norte. E por uma coisa muito mais importante, que é a questão energética. E também não é só nos transformarmos na maior potência energética do planeta, é ocupar a Amazônia, que está em grande perigo de ser ocupada por grupos estrangeiros, ou de vir para cá aqueles grandes formigueiros asiáticos. Pensaram até em estabelecer o Estado de Israel na Amazônia na época. Felizmente isso não aconteceu. Aquele espaço vazio, com toda aquela riqueza, é extremamente vulnerável. Então, só há uma maneira. Você não consegue defender militarmente a Amazônia porque as grandes potências têm muito mais poder militar do que nós. A única maneira de nós preservarmos a Amazônia em nossas mãos é ocupá-la com brasileiros. E temos toda essa gente querendo trabalhar, querendo ir para o campo, querendo produzir e sem nenhuma viabilidade. E ficam invadindo terras aqui no Centro-Sul e criando conflitos enormes. Então, o processo de conduzir essa massa de trabalhadores, de gente que quer trabalhar, não só nos transformará numa nação muito rica, como também nos garante a Amazônia, não é verdade? E mais ainda, isso vai contar com o apoio dos militares, porque os militares têm interesse em preservar a Amazônia nas mãos dos brasileiros. O apito. Temos agora uma questão colocada pelo José Sete. O senhor acha que um governo de esquerda, interessado na identidade e nos interesses nacionais, se sustenta politicamente contra o Império do Norte? Bautista Vidal. Primeiro essa questão, esquerda? Hoje o que é isso? Temos 4 dimensões, as 3 espaciais e o tempo. Aí você só tem uma, direita e esquerda. Isso é uma dimensão. E as outras? Você já imaginou um sujeito de esquerda, para trás, para baixo, retrógrado? Temos de ter as 4 dimensões. Então, o sujeito hoje de esquerda, o Fernando Henrique é de esquerda. É um gangster contra o Brasil. O general Andrada Serpa, um patriota ilustre, era considerado de direita? É claro que isso não reduz a pena de certos setores egoístas da sociedade de ser tomado no passado a designação de direita. A esquerda sempre foi mais comedida, foi mais humana,
mas isso ultimamente tem sido deteriorado. Então, em primeiro, eu não gosto dessa designação. Em segundo, o seguinte, essa pergunta, que se refere especificamente aos Estados Unidos, eles só têm uma coisa realmente forte, a capacidade de matar. Eles se especializaram em matar. Qualquer coisa sai matando, não é? E matar é só destruir. O Brasil não tem a bomba nuclear. Outros têm, e nós não temos. Foi o Fernando Henrique que assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Eu não tenho vocação para virar torresmo. Eu tenho de ter uma bomba, porque se alguém quiser se atrever a jogar uma bomba em mim, sabe que vai levar pelo menos uma bombinha que seja, mas suficiente para matá-lo. Mas na hora que você assinou de não fazer a bomba, você se definiu pela vocação de virar torresmo. O apito. Somos todos torresmos em potencial? Bautista Vidal. O povo brasileiro hoje é torresmo em potencial. Não há dúvidas nisso. Mas a bomba impõe medo porque ela mata, ela queima, ela destrói. Em contrapartida, temos o maior potencial energético renovável e o mais limpo do planeta, que é só alimento, é energia, é bem-estar. Nós temos uma bomba que é nossa, e só nossa, porque o Sol é nosso e somos um continente tropical. Então temos energia para dar e vender para os americanos, para os europeus, para os asiáticos. Quer dizer, a nossa bomba é positiva. Claro que, por ser uma bomba, ela é positiva, mas é uma bomba. Eles não deixam a gente desenvolvê-la. A gente desenvolve, eles destroem. O Programa Nacional do Álcool chegou a envolver 98% dos carros no Brasil. 98%. E agora é menos de 1%. Quer dizer, esmagaram o pró-álcool e hoje estão produzindo carro a álcool nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, e que não podem nem chegar aos pés dos nossos, porque eles não têm as mesmas possibilidades nossas. O apito. Não só o programa do álcool, mas parece que várias iniciativas nessa área, sabemos de vários programas florestais da década de 70 que estão hoje abandonados. E aí começou essa onda de ecologia, o ecologismo chique, que é contra o corte das árvores, etc., fazendo parecer que as florestas são intocáveis e levando uma confusão para a cabeça das pessoas, que pode até colocar para elas o projeto da biomassa como se fosse um perigo predador. O que o senhor pensa a respeito? Bautista Vidal. Esses ecologistas são uns idiotas, pois a única maneira de se preservar uma floresta é dar a ela valor econômico. Assim, o próprio usuário da floresta será o maior interessado em mantê-la de pé. Se não se der valor à floresta, ela vai acabar se tornando pasto. Quer dizer, é uma estupidez esse negócio de ecologia visto por esta ótica. Isso está ligado às ONGs internacionais, que por sua vez estão ligadas a interesses internacionais. Ter a floresta sempre e renovável é o grande objetivo nosso. Somos ecologistas no sentido sério, pois é preciso dar sentido econômico ao nosso potencial florestal. E você disse muito bem, o Programa Nacional do Álcool é apenas a pontinha desse imenso iceberg. Temos a floresta, que é um manancial inesgotável de riquezas. Você, ao invés de estar trazendo gás da Bolívia, poderia estar produzindo energia elétrica a partir dos carvões vegetais. O apito, com mais potencial inclusive do que as próprias hidrelétricas, não é? Bautista Vidal. Claro, não há a menor dúvida sobre isso, porque as hidroelétricas têm seu aproveitamento somente onde existem quedas de águas importantes. Veja Itaipu. Está lá, não tem jeito, mas temos de fazer as linhas de transmissão. Com a floresta, não. Você planta a floresta onde quer. E aí não precisamos dar linhas de transmissão. Por exemplo,
O bagaço de cana, que é produzido hoje em São Paulo a partir do açúcar e do álcool, é uma quantidade gigantesca de bagaço. Se você pegasse esse bagaço e queimasse para produzir energia elétrica, seria uma produção do tamanho da Itaipu, sem que fossem necessárias linhas de transmissão. Está tudo lá mesmo. É usar a matéria-prima que está em São Paulo para produzir energia em São Paulo. O apito. E o que fazem com esse bagaço? Bautista Vidal. Hoje é um problema, aquilo apodrece. Algumas empresas usam para a engorda de gado pelo vinhoto enriquecido de proteínas, e mesmo assim são soluções que não contam com facilidades de crédito, porque todo o sistema financeiro no Brasil trabalha para impedir a solução nacional. O BNDES, por exemplo, tem como prioridade máxima o aproveitamento do gás da Bolívia, mas não quer saber do aproveitamento do bagaço que está em São Paulo, a custo zero. Isso é de uma perversidade sem limites. Esse tal jogo, que numa pergunta anterior você se referiu a respeito dos custos dos combustíveis, na hora que misturamos álcool na gasolina, nós estamos tirando o chumbo da gasolina, que é o antidetonante. E o chumbo é um metal pesado, um veneno perigosíssimo. Assim, o álcool permitiu ao Brasil tirar o chumbo da composição da gasolina. Por causa disso, centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas mais longas. Milhões de pessoas deixaram de sofrer doenças causadas por aquele veneno terrível. E isso os economistas não levam em conta. E a questão do emprego? O Programa Nacional do Álcool criou mais de 1 milhão de empregos, o que faz o Lula defender, ainda que de maneira parcial, as nossas teses, porque ele não entende muito, ele não tem assessoria. É justamente por esse lado do trabalho, do emprego, que é também da maior importância. Mas tem outras coisas igualmente importantes: a despoluição do ar, a retirada do chumbo da atmosfera e até o efeito estufa, essa coisa que está apavorando o mundo e que pode provocar cataclismas descomunais, que é provocado pela queima do carvão mineral e dos combustíveis fósseis. Será eliminado pelo uso do álcool e dos óleos vegetais usados como combustíveis, porque a planta retira do ar muito mais CO2 do que a sua queima depois irá colocar na atmosfera. Nós já fizemos cálculos que resultam em centenas de milhões de toneladas de CO2 que o Programa Nacional do Álcool já retirou da nossa atmosfera. O que esse programa já trouxe de economia para o país, se computarmos o petróleo que deixamos de importar, os empréstimos que deixamos de fazer, a inflação do dólar e outros fatores econômicos, computando tudo isso, nos 28 anos do Programa Nacional do Álcool, o Brasil teve uma economia de 82 bilhões de dólares. Nunca existiu nada nem que chegue perto de 1/3 disso. Nenhum setor industrial no Brasil teve uma consequência tão fantástica. E, evidentemente, é produto altamente anti-inflacionário, porque é um produto que se renova sem nenhum ônus adicional. Quer dizer, só essa economia monetária já justificaria termos isso como base da nossa economia, não é? Enfim, não existe no Brasil nada que se compare em resposta de colocação do homem no trabalho, em benefício ambiental, em resposta financeira e também em resposta de tecnologia, que transformou o Brasil na maior potência em tecnologia de álcool do mundo. Isso não é trivial, nunca será trivial. O apito. O senhor citou Lula. Parece que o senhor tem conversado com as diversas correntes do pensamento nacional sobre esse assunto. O senhor já conversou com Leonel Brizola e os representantes das correntes de velho e saudoso getulismo? Bautista Vidal. Sim, já. Ultimamente o Brizola até tem me chamado. Eu falei outro dia durante 4 horas para a cúpula do PDT e o Brizola me disse depois que ele tinha mudado com aquela palestra.
Ele me confessou que antes não havia captado bem o significado de tudo isso, mas ele foi a única pessoa do nível de estadista de presidência da República que passou 5 horas discutindo comigo essa questão. Nenhum outro fez isso. O apito. Ele agora está apoiando o Ciro Gomes. Bautista Vidal. Parece que as coisas não andam dando certo. O partido do Ciro resolveu colocar aquele Brito como candidato ao governo do Rio Grande do Sul. De fato, segundo ele me falou, por influência do Mangabeira Unger. Ele estava acreditando que o Ciro poderia ser o candidato mais próximo do trabalhismo e do getulismo, embora o Ciro, como ministro, foi um desastre. Foi ele que abriu o mercado do Brasil. Nós éramos um país com o 3º maior superávit do mundo e hoje somos altamente deficitários porque o Ciro provocou isso. Ele chegou a falar a bobagem de que ia privatizar espetacularmente a Vale do Rio Doce. E pior do que foi, é impossível. Então, o passado do Ciro não é bom, mas as pessoas mudam. Ele é jovem, é um sujeito inteligente e o Brizola estava me dizendo que o Ciro o estava ouvindo. Mas parece-me que as coisas não andam indo tão bem. O apito. O Lula não quis ouvi-lo? Nem vou falar de Serra e de Garotinho, porque estes sabemos que não teriam interesse algum em seu discurso. Bautista Vidal. Fim da segunda parte da entrevista.